Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o presbítero Evanaldo Souza. Você está comigo na EBD. Para iniciarmos, vamos orar a Deus, pedindo a Ele a sua graça, o seu favor, o discernimento do Espírito Santo. Ó bendito Deus e Pai, louvamos a Ti pela oportunidade de estarmos em Tua presença. Nos direciona segundo o Teu querer e a Tua vontade, segundo o Teu propósito. Abre nosso entendimento, ilumina nossa mente para entendermos a Tua palavra. Também aos Teus filhos que ouvirão e assistirão esse vídeo, para que eles venham compreender, entender e ser edificados pela Tua palavra. Amém. Meus queridos, a lição que estaremos estudando hoje é a lição de número 3, que tem como título A Graça que Alcança Todas as Nações. O texto áureo diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. A verdade prática nos diz: é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Vamos entrar na nossa introdução. A expansão do Evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à Igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Com o retorno de Paulo e Barnabé à Antioquia da Síria, após a evangelização da Ásia Menor, surgiu uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé. A salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés? Cristãos oriundos do farisaísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos, provocando um debate decisivo sobre a natureza da graça. Diante dessa crise, a Igreja buscou um discernimento espiritual e fidelidade à Escritura, culminando numa decisão importante no Concílio de Jerusalém, que mostrou que a graça de Deus alcança todas as nações. A nossa introdução, ela já traz a ideia, né, do que estaremos mergulhando nessa lição. É o assunto que estaremos de suma importância, né, tanto para a Igreja do primeiro século, como também para nós. Aqui surge, né, a Igreja ela vai crescendo. Paulo havia sido enviado, Paulo e Barnabé, para fazer a missão, né, direcionado pelo Espírito Santo, como nós já estudamos anteriormente. E quando Paulo retorna, encontra, né, essa dificuldade, né, junto com os cristãos da Antioquia da Síria. Isso, meus queridos irmãos, é algo que precisou ser tratado com muita responsabilidade, porque tudo que vem de encontro ao princípio da palavra do Senhor, tudo que vem de encontro a substituir, né, de uma maneira talvez sorrateira, né, o sacrifício de Cristo, o favor do Senhor, é preciso ser levado com muita responsabilidade, analisado com discernimento do Espírito Santo, analisado à luz da Bíblia, para que as decisões elas venham ser tomadas de maneira coerente, para que não venha haver danos posteriores, porque sempre surgiram, desde o princípio da Igreja, pessoas, né,
com a intenção de deturpar o caminho do Senhor, a fé dos irmãos, mexer com a confiança, mexer com a fé, mexer com as convicções dos primeiros cristãos. E os apóstolos, os pais da igreja, os primeiros líderes das igrejas, tomaram essas decisões com muita responsabilidade. Isso é muito importante observarmos para aplicar também nos nossos dias. Vamos entrar num primeiro tópico, que diz assim: quando a graça preserva a unidade da igreja. O Concílio de Jerusalém, realizado entre 48 e 50 depois de Cristo. O concílio reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes, que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. Contudo, tal exigência contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação. Em Romanos 2, do 25 ao 29. Sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcança todas as nações pela graça. Então, a controvérsia que houve, a dificuldade que houve entre os judaizantes, que meio que estava impondo aos gentios a circuncisão para que eles alcançassem a salvação, observassem a lei de Moisés para que assim eles estivessem aptos a serem salvos. Isso não era apenas algo superficial a ser observado, porque, na realidade, isso mexe com toda a estrutura do cristianismo. Uma vez que somos salvos pelo favor do Senhor, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, a lição ela estará abordando mais à frente sobre esse assunto. Uma vez que eu preciso observar outras coisas para me condicionar à salvação, eu acabo anulando o sacrifício vicário de Cristo. Eu tenho algo a observar aqui, nesse primeiro ponto, onde o nosso comentarista colocou, é que tal, deixa eu olhar aqui, contudo, tal exigência contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação. Aqui está em Romanos 2, 25 a 29. Uma observação que eu faço aqui é a respeito do concílio e a data da carta aos romanos, porque isso aqui não acaba divergindo as datas, ok? Eu falo a respeito de citar este versículo, ou esse texto de Romanos, como uma base doutrinária em relação à graça para aquele momento que aconteceu em aproximadamente 48 a 50. Como é que eu posso dizer isso? Aqui já está dizendo que o concílio foi realizado entre 48 e 50 depois de Cristo. Mas a carta aos Romanos, que ele cita aqui talvez como a fonte, foi escrita cerca de 57 depois de Cristo. Então isso quer dizer que esse conteúdo a respeito da graça, ele foi produzido após, ok? Com isso, eu não quero dizer que não havia menções até no Antigo Testamento citando os gentios como um alvo também da salvação, ou um alvo de Deus para reconciliação, para separação de um povo fora do povo de Israel. Até o próprio
apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz que Deus anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e isto estava apontando para gentios, para a igreja de Cristo, composta por gregos, gentios, por todas as nações, né? Esta observação aqui eu faço a nível de esclarecimento, de entendimento. Digo novamente, como fonte ou como uma base para justificar o ensino bíblico, eu entendo que esta parte aqui ela está um pouco equivocada, entende? Só nas questões das datas. Vamos lá. O relatório de Pedro. Pedro relembra de sua experiência na casa de Cornélio, mostrando que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios mediante a fé e não por obras da lei. Sem fazer distinção entre judeus e gentios, Deus purificou os seus corações pela fé. Assim, Pedro questiona a imposição do jugo da lei e afirma que todos são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, mais um relato aqui que nós não vemos os apóstolos, né, nesse caso aqui específico, o apóstolo Pedro, citar uma fonte escrita. Pedro está falando de uma experiência vivida, ok? Isso não desmerece, não tira a autoridade e não nega também que a salvação é por meio da fé. Então, o que Pedro está mostrando na prática é que ele teve a visão, é que ele foi até a casa de Cornélio, dirigido pelo Espírito de Deus, e Deus, e o Espírito de Deus, assim, esteve com ele durante aquela missão, de maneira que Jesus Cristo batizou todos que estavam ali na casa de Cornélio. Então, é importante entendermos isso. O apóstolo Pedro aqui, ele está de fato mostrando a prática. Na prática, ok? Ele não está citando nenhum texto. Até porque a igreja aqui ela está em andamento. Ok? Aqui a gente percebe que não existe nenhum escrito do Novo Testamento para que eles se baseassem e dissesse, aqui a Bíblia diz, é pela graça que sois salvos. Não existe o que a gente tem hoje como base, como fundamento. Os apóstolos estavam vivendo o evangelho ali no início, né? Na prática. E digo que essa teologia estava sendo produzida ali, na prática. Toda esse concílio, tudo isso que foi discutido, gerou para nós o que temos hoje. Esse conteúdo hoje rico, inspirado por Deus para o nosso entendimento. Mas os apóstolos, ali naquele momento de discussão, eles não tiveram essa base que temos hoje no contexto de escrita. Vamos lá. O relatório de Paulo e Barnabé. Em seguida, Paulo e Barnabé relatam como Deus confirmou a missão gentílica por meio de sinais e prodígios. Milagres como a cegueira do mágico cipriota e a cura em Listra e o livramento de Paulo testemunham a aprovação divina. Além disso, destacam que os gentios foram salvos pela graça sem as exigências ou sem a exigência da lei. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo aqui, ele cita algo prático, vivido, naquele momento em que ele estava fazendo a missão. Então, o discurso de Tiago. Tiago, justo irmão do Senhor e líder respeitado da igreja, preside o concílio com discernimento espiritual. Após ouvir os testemunhos, reconhece que Deus visitou os gentios
para formar dentre eles um povo para o seu nome. Fundamenta sua resposta nas escrituras citando Amós 9, versículo 11 e versículo 12, mostrando que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor. Assim, afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas a cumpre. O concílio decide que não impor a lei mosaica aos gentios, recomendada apenas a abstinência de práticas que comprometeriam a comunhão, idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e sangue. A decisão é comunicada por carta às igrejas gentílicas, enviada com Paulo, Barnabé, Judas e Silas, reafirmando a direção do Espírito Santo e trazendo consolo à unidade. Após isso, surge a divergência entre Paulo e Barnabé quanto a João Marcos, resultando na separação dos dois líderes. Ainda assim, a obra missionária prossegue e Marcos é posteriormente restaurado. Bem, aqui no discurso de Tiago, Tiago, a lição nos fala, o irmão do Senhor Jesus, o líder da igreja de Jerusalém, ele cita uma fonte do Antigo Testamento. Ele cita Amós 9, 11 e 12. Eu quero estar lendo aqui para nós entendermos. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Então, o apóstolo Tiago, ele traz dentro de uma interpretação, mostrando que os gentios estavam incluídos no plano da salvação. E uma vez que eles estavam incluídos no plano da salvação, não haveria necessidade deles serem circuncidados. A decisão do concílio revelou a graça que preserva a unidade da igreja. É a mesma que Deus oferece como um dom de salvação a todos sem distinção. Bendito seja o nome do Senhor. O tópico de número 2 diz assim: um presente de salvação para todos. Parágrafo 1 diz: o que é a graça de Deus? A palavra grega charis significa favor, bondade e dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. Diante do drama universal do pecado que separou toda a humanidade de Deus, a graça se apresenta como o único meio de reconciliação. Ali revela o pecado, mas a graça salva. Somente a graça concede vida, pois onde o pecado abundou, superabundou a graça. O que é graça? O que é a graça de Deus? Olha que interessante. Iniciativa
soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. A palavra diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado cresceu, onde o pecado abundou, a graça transbordou. Então, só a graça do Senhor, só esse favor para perdoar os nossos pecados. Só o favor de Deus. A graça, ela é soberana. A graça, ela é maior que os pecados. A graça, ela não nos alcança ou não nos alcançou porque éramos bons, porque somos favoráveis a Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. A graça se apresenta como o único meio de reconciliação. A graça se apresenta como o único meio do ser humano se reconciliar com Deus, com seu Criador. Porque quando o homem peca e o pecado toma posse da sua natureza, toma posse da sua vida, gerando no homem um bloqueio espiritual. Deus, pela sua misericórdia, pelo seu infinito amor que nos amou, pela sua graça, que é o favor não merecido, nos deu novamente a condição, o meio de nos reconciliarmos com Ele. A maior conquista que o ser humano pode ter é reconhecer Jesus Cristo como Salvador. É responder positivamente a esta graça, para que ele possa se reconciliar com Deus novamente. E é esta bênção que alcança os gentios. É este presente que nos alcança. A graça é um presente de Deus. A graça é um presente de Deus para a vida da humanidade. Perceba que geralmente nós presenteamos quem significa alguma coisa para nós, ou aquele que é relevante para nós, aquele que de alguma forma nos cativa, mas o que fizemos para merecer esta graça? Que obras de justiça fizemos para merecer tão grande amor? A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça é um presente. Um presente para quem não merece. Um presente para nós que não merecemos. Mas precisamos agradecê-lo. Agradecer por ter tido misericórdia de nós. Agradecer por nos amar. Agradecer por nos alcançar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Jesus Cristo, como a manifestação da graça, Jesus Cristo, ele é a graça em pessoa, a manifestação da graça, a manifestação do favor de Deus. A graça alcança sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por amor, ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa. Sua morte substitutiva e ressurreição garantem redenção, perdão e nova vida àqueles que creem. Jesus Cristo, ele é a manifestação da graça de Deus. E a sua morte substitutiva, por quê? Porque quem deveria estar lá éramos nós. Ele não teve pecado e se fez pecado. Ele abriu mão de sua glória. A Bíblia diz que ele se despiu da sua glória. Se fez maldição. Permitiu ser humilhado. Permitiu ser ridicularizado. Permitiu ser cuspido, esbofeteado, para nos dar direito à reconciliação. Uma vez que cremos nele, aleluia, uma vez que nos entregamos a ele de todo o coração, temos agora acesso ao Pai. Somos reconciliados com Deus através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação da graça. Jesus Cristo é o nosso favor não merecido. Não merecíamos ele, mas ele veio. Não merecíamos que ele se entregasse por nós, mas ele se entregou. Não merecíamos que fôssemos alcançados pela sua palavra, pelo seu Espírito, mas ele assim o fez para nos dar uma vida diferente, uma vida plena, uma vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A graça é para todos os povos, sem exceção. Embora nesse tempo exista tantas nações que perseguem os cristãos, matam os cristãos, desprezam a palavra de Deus, a graça do Senhor também foi estendida para eles. A graça de Deus é para todos os povos, sem exceção. Mas eles estão perseguindo a igreja, mas a graça é para eles. Mas eles estão matando cristãos, mas a graça é para eles. Por isso os cristãos estão lá pregando o Evangelho. Por isso o Evangelho de Cristo sempre está expandindo, embora muitos estejam sendo perseguidos, mortos, presos. Cremos, acreditamos que a graça é para todas as nações. Independente da cultura, independente do costume, independente da política, a graça é para todos. O Concílio de Jerusalém confirmou que a salvação não exige a observância da lei mosaica, sendo oferecida igualmente a judeus e gentios
pela graça mediante a fé. Em Cristo não há barreiras étnicas, culturais ou religiosas. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Esta graça universal deve ser recebida pela fé em Cristo, em Jesus Cristo, o único Salvador. Diante dessa graça tão ampla e suficiente, somos chamados não apenas a recebê-la, mas a viver sob o seu governo. A igreja que salva também ensina, corrige e fortalece. Quem foi alcançado por ela responde com gratidão, fé perseverante e uma vida que glorifica a Deus em obediência e amor. Algo que me chamou a atenção também neste ponto aqui foi que a graça que salva também ensina, corrige e fortalece. A graça que salva também ensina, corrige e fortalece. Não é porque somos salvos pela graça que não seremos ensinados, corrigidos e fortalecidos. Estamos vivendo uma época que a parte da correção ela está sendo deixada de lado, não unanimemente, não de forma geral, mas em muitos lugares. Parece que se está deixando essa parte da correção de lado para que o número aumente, o número de pessoas que às vezes se dizem cristãs, mas não querem observar a palavra de Deus, seguir o que a palavra de Deus orienta e ordena, porque a graça ela tem a sua base, que é Cristo, viver os ensinamentos de Cristo, viver os ensinamentos dos apóstolos. E é isso que precisa ser aplicado na igreja deste tempo. E quando eu falo isso, eu não falo de usos e costumes, não. Eu me refiro à palavra de Deus, à doutrina da palavra de Deus. A graça que salva também ensina, corrige e fortalece. Para eu viver debaixo dessa graça de Deus, para eu viver reconciliado com Ele, eu preciso estar debaixo da sua autoridade. Autoridade do Espírito. Não é porque eu não vivo no jugo da lei que eu vou viver uma vida de libertinagem, uma vida desregrada, uma vida desajustada. Não. A graça também me corrige. A graça também me orienta. A graça também me direciona. É algo que a igreja desse tempo precisa viver, precisa buscar, precisa colocar em prática a parte de direcionar, a parte de corrigir, a parte também de fortalecer. É a base, é o alicerce, tripé. Ensinar, corrigir e fortalecer. O tópico 3 diz assim: crescendo na graça. Como nos aproximar do trono da graça? Crescer na graça e no conhecimento de Cristo
pressupõe amadurecimento espiritual contínuo. Assim, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, que removeu a barreira do pecado. Além disso, aproximamo-nos com fé viva e reverência, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Do mesmo modo, essa aproximação exige humildade e coração quebrantado, que o Senhor jamais despreza. Por isso, o trono é chamado de trono da graça. Dele procedem misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual. Como nos aproximar do trono da graça? Aquilo que separava o ser humano de se aproximar de Deus, aquilo que separava, aquilo que gerava uma barreira, foi quebrada, foi tirada por Jesus Cristo no momento que ele foi crucificado pelos nossos pecados. A barreira, ela foi tirada. O acesso, ele está livre para todo aquele que crê, para todo aquele que tem fé, possa buscar de maneira consciente o Deus Criador dos céus e da terra, a comunhão, entrar no trono da graça, através da oração, através da obediência à palavra de Deus, através de um coração quebrantado, através de uma vida separada para Deus. Isto é se aproximar do trono da graça. O trono da graça, do trono da graça procedem misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual, advindo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Presente de Deus. Presente de Deus para a nossa vida é esta graça. Além de conceder misericórdia, além de conceder perdão, além de conceder socorro, ainda nos dá capacidade espiritual, poder espiritual. Este é o evangelho que nós pregamos, o evangelho da graça, o evangelho da fé, o evangelho do perdão, da misericórdia, do socorro, o evangelho de poder espiritual. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando devemos nos achegar ao trono da graça? As Escrituras orientam que busquemos a graça em tempo oportuno. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Com efeito, Deus é socorro bem presente na angústia. E jamais se atrasa. Portanto, o trono da graça não é inacessível nem reservado a poucos, mas permanece aberto a todos os crentes que podem se achegar com confiança, hoje e sempre, pela fé em Jesus Cristo. Quando devemos nos achegar ao trono da graça? Qual o momento? Todo o tempo? Toda hora? Todo minuto? Todo segundo? Precisamos nos achegarmos. Precisamos nos achegar
ao trono da graça. A palavra diz que devemos ocupar a nossa mente com o que é justo, com o que é santo, com o que é de boa mente. Tudo que for relacionado às coisas de Deus é que precisa ocupar a nossa mente. Isto é se aproximar do trono da graça. Se aproximar do trono da graça não é unicamente no momento que eu dobro o meu joelho na igreja ou em casa. Me aproximar do trono da graça é eu permitir todo instante que as coisas de Deus ocupem a minha mente, o meu coração. Eu não posso estar o tempo todo consumindo coisas que seja contrária à palavra de Deus, a uma vida piedosa, uma vida cristã, e depois achar que estarei entrando no trono da graça, confiando no Senhor, reparando tudo aquilo que eu fiz durante o dia, na igreja, no momento de oração, em casa. Entrar no trono da graça, a chegar ao trono da graça, precisa ser um hábito contínuo. Eu entendo que se a chegar ao trono da graça deve ser uma necessidade vital. Assim como precisamos do oxigênio para sobreviver, a nossa vida espiritual precisa da graça. Precisa desse achego. Precisa dessa comunhão ao trono de Deus. Através da oração. Através de uma vida voltada para o Senhor. Através de uma mente condicionada pelo Espírito Santo de Deus, moldada pelo Espírito de Deus. Porque nesses momentos em que estivermos com a mente ocupada com as coisas de Deus, vem o socorro, vem os livramentos, vem o gozo na nossa alma, não necessariamente quando estamos de joelhos. Quantas vezes você dirigindo, ou você cozinhando, ou você andando sozinho, tomando banho, quantas vezes durante o dia trabalhando, que seja, você estava pensando nas coisas de Deus, com sua mente buscando as coisas de Deus, e você começou a chorar, e você começou a ser renovado com o Espírito Santo, começou a ser restaurado, sem necessariamente dobrar os joelhos. Não estou dizendo que dobrar os joelhos não seja necessário orarmos, tirarmos períodos de oração. Mas entrar no trono da graça, se achegar ao trono da graça, não se limita apenas a isto, ao dobrar os joelhos. O momento de se achegar ao trono da graça é todos os momentos da nossa vida. Ao acordar, ao levantar, ao deitar, precisamos estar conectados com Deus, achegados a Ele. E algo que eu acho lindo na palavra de Deus é que Deus ele não deixa que nós nos acheguemos sozinhos. Ele diz assim: achegai-vos, pois, a mim, e eu vos achegarei a vós. É darmos um passo e Deus dá outro passo. É darmos um passo em sua direção e Deus dá outro passo. É nos achegarmos a Ele e Ele também se achega a nós. Aí eu peço para você refletir. Deus que é grande, que é poderoso e maravilhoso,
Deus que é imensurável, se achegando à sua direção. Imagina isso. Imagina o teu passo em relação ao passo de Deus. Imagina o teu caminhar em direção dele. Agora imagine a grandeza do caminhar de Deus à sua direção. Deus é grande, Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus, ele é poderoso. E Deus quer que sempre nos acheguemos a ele pelo trono da graça, através da comunhão, através da oração, através da santificação. Glória a Jesus. O que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça? Ao nos aproximarmos de Deus, recebemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual e capacitação para viver segundo a sua vontade. Assim, toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. Além disso, Deus comunica a sua graça por meio espirituais ordenados. A palavra, a pregação do Evangelho, a oração, o jejum, a adoração, a plenitude do Espírito Santo e a comunhão à mesa do Senhor. O que é que nós recebemos ao nos aproximarmos da graça? Quais os benefícios que teremos ao nos aproximar do trono da graça? O que receberemos ao nos aproximarmos do trono da graça? O que alcançaremos? Misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual e capacitação para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Quando nós nos aproximamos do trono da graça, o Espírito de Deus gera isso no nosso ser, na nossa vida. Quando nós nos aproximamos do trono da graça, recebemos a misericórdia, o perdão, o fortalecimento espiritual e a capacitação para viver segundo a vontade de Deus. Perceba que nada disso será alcançado se não houver da nossa parte uma entrega para Deus. Nada disso será alcançado por um mérito pessoal. Não temos a capacidade de conseguirmos essas bênçãos do Senhor se não nos achegarmos a Ele. E quando Ele nos concede, não é por mérito, não. Quando Ele nos concede, é pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu favor. Olha que bênção. Assim, toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. Além disso, Deus comunica a sua graça por meios espirituais ordenados. A palavra, a pregação do Evangelho, a oração, o jejum, a adoração, a plenitude do Espírito e a comunhão à mesa do Senhor. Esses são os meios, de maneira ordenada, que o Senhor comunica a sua graça nas nossas vidas. Tudo isso tem que estar bem encaixado, bem atrelado, para que possamos viver a plenitude da graça do Senhor, a plenitude do Espírito de Deus nas nossas vidas. Que bênção
é ter sido alcançado pela graça de Deus. Que presente o Senhor nos deu. Que amor o Senhor teve para com as nossas vidas, para nos conceder esta tão grande salvação, esta bênção, para nos dar a capacidade de nos reconciliarmos com Ele, capacidade de estar com Ele dentro de nós, orar e saber que Ele está ouvindo, pedir e saber que Ele está ouvindo, e saber também que Ele responde às nossas orações. Que presente foi esta graça de Deus, e que presente é esta graça de Deus. Meus queridos, louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, agradecemos a Deus por mais uma lição concluída, agradecemos a Ele por Ele ter nos capacitado, agradecemos pelo Espírito de Deus ter iluminado a nossa mente e o nosso entendimento. Oremos ao Senhor. Deus, te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor nos fez entender através da Tua palavra. Continua abençoando as nossas vidas, os Teus filhos e a toda a Tua igreja. Obrigado, Senhor. Deus abençoe. Até a próxima lição, se Deus quiser.